Mas aí você não vem na terça, aí você não vem na quinta, aí você não aparece na sexta, aí você não aparece na escola bíblica, não aparece no domingo à noite. Está fortão, hein? Você deve ter comido alguma coisa que muita gente boa ainda não descobriu, por isso que você está tão forte. Fica um mês sem vir na igreja, fica 6 meses sem vir na igreja, ainda fica usando prerrogativa institucional. Eu posso participar de uma ceia por ano, eu continuo membro da igreja, mas está fraco, está fora da unidade, está fora da comunhão, está sem se dedicar à entrega com o seu próximo, porque a Bíblia diz de que nós, quando estamos juntos, nós somos mais fortes. Só podemos fazer proezas em Deus se nós temos rodeado, né, de pessoas que estão no mesmo objetivo e no mesmo propósito. E eu fico pensando, querido, de que muita gente boa até hoje tem dedicação total pela minha vida. Eu tentei imaginar quem já se dedicou por mim. E eu pensei na minha professora da escola bíblica dominical, professora H. Eu me lembro da professora H. E eu fiquei imaginando, meu Deus, quando que ela sonhou que eu poderia virar pastor. Mas ela se dedicava, ela orava. Ela orava durante a semana, porque no domingo à noite tinha a extinta, antiga Liga Juvenil. Alguém aqui participou da Liga Juvenil? Alguém? Ah, tá. Nós temos uma história próxima, né? A Liga Juvenil. Eu imagino que a maioria das pessoas aqui tenha cantado os cânticos da APEC. Quem cantou o cântico da APEC aqui? Olha, não é? Tudo aquilo, gente, pessoas que se dedicavam, que ia aprender as músicas, que pegava aquela fita cassete, colocava naquele gravadorzão que deitado assim, parece uma caixa de sapato, ele ligava assim, não podia apertar o vermelho, senão gravava por cima. Aí apertava, ficava ouvindo aquilo dali, para no domingo cantar 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor, lá. Gente que se dedicava, gente que orava, gente que buscava, que se preocupava. Que dizia, menino, você não vai ficar na sala, agora você vai lá ficar com a sua mãe no templo. E o menino ia, chateado. Não é? Quantas e quantas vezes isso aconteceu comigo. Não pense que é porque eu sou pastor hoje, que eu não já dei trabalho na escola bíblica, eu não dei trabalho na Liga Juvenil, eu dei trabalho. Mas eu tinha a professora H, que se consagrava em prol da minha vida. Depois da professora H, eu começo a pensar nos meus professores da escola não bíblica, mas da escola secular. Eu tenho alguns professores que me marcaram por demais. Eu tenho outros professores que nunca que eu vou me lembrar deles, mas tem alguns que eu me lembro muito bem. Eu me lembro da professora Laíde, professora de português, a professora Jaci, minha professora de matemática, a professora Isaula, professora de geografia. Eu me lembro muito bem da professora Jaci, que também foi minha professora de inglês. Falo, meu Deus do céu, essas pessoas estudavam e tinham dedicação por mim, elas corrigiam as minhas provas, e elas diziam, olha, aqui está errado, você tem que consertar, aqui você precisa estudar mais, olha, você não foi bom nisso aqui. Quantas pessoas, e a minha mãe, falar da minha mãe, quanto tempo que ela se dedicou, tem se dedicado e se dedica, e vai se dedicar enquanto Deus for provido, né, e servido de mantê-la com vida. A minha mãe todo santo dia orar por mim, dedicação. O meu pai, que saía cedo, que buscava o recurso, o alimento, a vestimenta, que me dava conselhos. Depois os meus mestres da igreja, os meus pastores, os meus presbíteros, os meus diáconos. Tive 4 pastores na minha vida, na minha igreja de origem. Eu me recordo desse, o reverendo Ricardo por 2 vezes, o reverendo Newton Lola, e um outro pastor chamado Vanderni, mas foi muito rápido. O Vanderni, eu não tive muita aproximação com ele. Mas esses 2, o reverendo Wilson Fernandes Júnior, que me falou assim, Rui, você tem que aprender a maneira de tratar um homem de Deus. Me lembro do reverendo Maeli Ferreira Vilela, me dizendo, garotão, dedique-se, porque o máximo que nós fazemos aqui é pouca coisa no reino de Deus. Eu me recordo muito bem dos meus colegas que ainda não eram pastores, que dividiam comigo miojo, que dividiam comigo ovo frito, que dividiam comigo bife lá nos quartos do seminário. Aqueles meus colegas que disseram, olha, nós temos de marcar de forma positiva a nossa geração e ao sairmos daqui nós iremos fazer a diferença. Eu tenho muita gente boa que se dedicou
em prol da minha vida. E aquilo que eu puder fazer, eu vou me dedicar em prol do reino de Deus. Porque eu sei que se eu fizer isso, eu terei bons resultados. Porque Deus leva a bom termo toda a obra das nossas mãos. E o Senhor se alegra quando nós buscamos com intensidade a sua face. E quero terminar nessa noite, queridos, dizendo que para fazermos proezas no Senhor, além dessa dedicação, nós temos também de termos uma condição de intensidade na nossa ação. Você sabe muito bem que tem gente que se dedica, mas não é intenso. Tem gente que ora, mas você nunca viu ele orando. Tem gente que evangeliza, você nunca viu evangelizando. Você tem que ser aguerrido, você tem que ir para frente, você tem que ir à luta. Você não pode esmorecer. Fala para o seu irmão assim, não esmoreça. Fala para ele, não esmoreça. Fala de novo para ele, não esmoreça. Gente, se no meio da guerra a gente desanimar, esmorecer, o que é que acontece? O inimigo vem e passa por cima. Todo mundo ouviu aí, aliás, ouviu não, ouviu e viu os soldados, né, israelitas, né, do exército de Israel, dançando. Não é? Que coisa, né? Aquele não era um momento para o soldado estar dançando, porque soldado tem que estar de prontidão. Queridos, nós somos soldados de Cristo e precisamos estar de prontidão, precisamos ser encontrados, acordados na nossa torre de vigia. Tem muito crente bom dormindo, tem muito crente bom, né, dando mole para o diabo, dando brecha para o inimigo. O inimigo é sagaz, o inimigo é astuto, o inimigo não dorme e ele quer te derrubar. Só que Deus quer te dar vitória, portanto, fique de olho aberto. Fala para o seu irmão assim, fique de olho aberto. Fala para ele, vigia, meu irmão. Quem quer ter vitória, querido, não pode esmurecer, não pode desanimar, mas não pode perder a atenção. Tem muita coisa aparentemente boa. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bom, mas o final é de quê? É de morte. Tenha cuidado. Tem relacionamento que no início parece ser extraordinário, mas vai ser o caos da sua vida. Fique atento. Quantas e quantas vezes eu quebrei a cara porque eu não ouvi conselhos. Porque eu não ouvi pessoas mais experientes. Porque eu não parei para dar ouvidos a princípios que já estavam colocados no meu próprio coração pela verdade de Deus, pela palavra de Deus. Hoje, antes de dar um passo, eu penso 10 vezes. E mesmo pensando 10 vezes, ainda estou sujeito a errar. Mas ainda que eu errar, eu vou me voltar para Deus, porque o meu objetivo é acertar em absolutamente todas as coisas. E eu sei de que na minha vida tudo vai dar certo, tudo vai ficar bem, tudo vai estar no seu mais perfeito lugar e na sua mais perfeita ordem. Porque é da vontade de Deus que eu possa viver feliz. É da vontade de Deus que você possa viver feliz. É da vontade de Deus que tenha paz na sua casa, que tenha paz nos seus negócios, que tenha paz na igreja. É da vontade de Deus para que todas as pessoas que se aproximarem dele experimentem de algo bom, extraordinário e maravilhoso. E no final, queridos, depois de tanta luta, de tanta batalha, de tanta agonia, de tantas palavras contrárias, de tantos ventos fortes, chega um momento em que alguém se aproxima de nós e nos apresenta então a bendita taça, troféu da conquista. A Bíblia nos afirma no livro de Tiago que temos de ser fiel até a morte. E o que é que nós vamos receber do Senhor? A coroa da vida. Tem que ser fiel até a morte, porque nós iremos receber o troféu da vida eterna.